Já parou para pensar que alguns objetos aparentemente inofensivos no seu quarto podem estar bloqueando a abundância que você tanto deseja? Que essas coisas que você guarda no seu espaço mais íntimo, onde você recarrega suas energias todas as noites, podem estar sabotando suas finanças, impedindo que a prosperidade entre na sua casa. Pare agora se você tem no seu quarto objetos quebrados, roupas velhas acumuladas ou espelhos trincados, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você atrai riqueza para a sua vida. Segundo a sabedoria milenar da Cabala judaica, existem 9 objetos específicos que funcionam como verdadeiros bloqueios energéticos, impedindo que o Shefa, a abundância divina, flua livremente para você. E eu vou te mostrar exatamente quais são esses objetos. Mais importante ainda, o que fazer para removê-los e transformar seu quarto em um verdadeiro portal de prosperidade. Meu nome é Sara, e cresci ouvindo as histórias da minha avó Raquel, que chegou ao Brasil em 1942, fugindo da guerra na Europa com apenas uma mala nas mãos. Ela sempre dizia uma coisa que, na época, eu não entendia completamente. Sara, a pobreza não mora apenas no bolso vazio, ela mora nos objetos que a gente insiste em guardar. Levei anos para compreender a profundidade dessas palavras, mas quando finalmente entendi e apliquei os ensinamentos que ela trouxe da tradição judaica, minha vida financeira mudou em apenas 72 horas. Sim, 72 horas. E não estou falando de mudanças abstratas ou emocionais. Estou falando de oportunidades concretas que apareceram, de uma proposta de trabalho que recebi do nada, de dinheiro que estava travado e finalmente se desbloqueou. Tudo começou quando decidi limpar meu quarto seguindo os princípios da Cabala que minha avó me ensinou. Antes de continuar, faça uma coisa por mim agora. Olhe ao redor do seu quarto. Quantos objetos você vê que não usa há meses? Quantas coisas estão ali apenas ocupando espaço? Se você for como a maioria das pessoas, 93%, segundo estudos recentes de organização residencial, você está mantendo objetos que não servem mais à sua vida. E cada um desses objetos carrega uma vibração energética específica que a Cabala chama de Klipot, cascas espirituais que bloqueiam a luz divina. Pense comigo, se o seu quarto está cheio de cascas, de coisas mortas energeticamente, como a abundância vai conseguir encontrar espaço para entrar? É como tentar encher um copo que já está cheio de água suja. Primeiro você precisa esvaziar, limpar, para depois receber o novo, o puro, o abundante. A Cabala nos ensina que tudo no universo é energia, é luz divina que se manifesta em diferentes formas. Quando mantemos objetos que não têm mais função, utilidade ou beleza em nossa vida, estamos literalmente aprisionando energia que deveria estar fluindo. O grande cabalista Rabi Isaac Luria, conhecido como Ari Akadusha, que viveu em Safed no século X, ensinou que cada objeto no mundo físico tem uma centelha divina aprisionada nele, esperando ser elevada. Quando usamos um objeto com intenção sagrada, elevamos essa centelha. Mas quando deixamos objetos abandonados, quebrados ou esquecidos, essas centelhas ficam presas em um estado de exílio espiritual, criando o que os cabalistas chamam de Makom Pashut, um espaço de diminuição. E onde há diminuição, não pode haver expansão. Onde há bloqueio, não pode haver fluxo de Shefa, de abundância. Ei, se você quer se aprofundar ainda mais nesse conhecimento milenar, eu preparei um material especial, o e-book O Código do Enriquecimento Judaico, onde eu revelo as 15 estratégias secretas que famílias judaicas usam há gerações para construir e multiplicar riqueza. São práticas que vão muito além do que consegui compartilhar aqui. O link está fixado nos comentários e na descrição do vídeo. É um presente que eu preparei com muito carinho para quem quer realmente transformar a relação com o dinheiro usando sabedoria ancestral. Deixa eu te contar a história de Daniel, um empresário de São Paulo que eu conheci há 3 anos. Daniel tinha um negócio que estava patinando. Faturava cerca de R$ 12.000 por mês, mas não conseguia passar disso há mais de 2 anos. As contas estavam sempre no limite, nunca sobrava nada, e ele vivia naquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Quando entrei no quarto dele pela primeira vez, entendi imediatamente o problema. O quarto de Daniel era um verdadeiro museu do passado. Tinha a camisa do time de futebol que ele jogava na adolescência pendurada na parede,
caixas e mais caixas de eletrônicos velhos embaixo da cama, um relógio de parede que estava parado há anos, mostrando sempre 3h15 da tarde, e um espelho na porta do guarda-roupa com uma trinca bem no meio. Eu disse a ele: Daniel, seu quarto está gritando para o universo que você está preso no passado, que as coisas estão quebradas e paradas. Como você espera que o dinheiro flua se tudo aqui simboliza estagnação? Ele ficou em silêncio, mas concordou em fazer a limpeza seguindo os 9 passos que vou te ensinar hoje. 6 dias depois, Daniel me ligou emocionado. Ele havia recebido uma proposta de parceria que estava travada há 8 meses. No primeiro mês após aceitar, seu faturamento saltou para R$28 mil. Coincidência? A Cabala não acredita em coincidências, mas em conexões que ainda não compreendemos. Agora, antes de revelar os 9 objetos, você precisa entender um conceito fundamental da Cabala que vai mudar sua perspectiva sobre tudo: o conceito de Keli, que significa recipiente ou vaso. Segundo o Zohar, o livro mais importante da Cabala, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai no século II, a abundância divina está sempre fluindo, sempre disponível, como uma fonte infinita de água. O problema nunca é a falta de água, mas o tamanho e a limpeza do nosso recipiente. Se o seu recipiente está cheio de lixo, de objetos que bloqueiam, não adianta ter uma fonte infinita de abundância. Você simplesmente não consegue receber. O seu quarto é o recipiente físico da sua energia pessoal. É ali que você passa 1/3 da sua vida dormindo, descansando, renovando suas forças. Se esse recipiente está contaminado com objetos de baixa vibração, você está literalmente dormindo em um campo de bloqueio energético todas as noites. E aí você se pergunta: por que acordo cansado? Porque as oportunidades não aparecem. Porque o dinheiro não se multiplica. A resposta está mais perto do que você imagina. Está ao redor da sua cama. Então vamos aos 9 objetos que você precisa remover do seu quarto hoje mesmo, baseados nos ensinamentos milenares da Cabala judaica e nas práticas que famílias judaicas prósperas transmitem de geração em geração. Mas, antes, faça uma coisa: pegue papel e caneta agora, porque você vai anotar cada um desses itens e fazer um checklist. Esse não é um vídeo para assistir passivamente e esquecer amanhã. Esse é um vídeo para gerar ação imediata, mudança real, resultado mensurável nas próximas 72 horas. Eu quero que você volte aqui em 7 dias e me conte nos comentários o que mudou na sua vida. Escreva exatamente assim: removi os objetos e em X dias aconteceu isso. Pode ser? Então anota aí. Vamos começar. Primeiro objeto que você deve remover imediatamente: roupas e sapatos que você não usa há mais de 1 ano. Eu sei que parece óbvio. Todo mundo fala sobre desapego. Mas deixa eu te explicar o porquê do ponto de vista da Cabala. Porque, quando você entende a razão espiritual profunda, a motivação para agir vem de outro lugar, muito mais poderoso. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Baal Tashit, que significa desperdício, e também o conceito de Bitul Zman, desperdício de tempo. Os sábios ensinam que desperdiçar tempo é uma das formas mais graves de desperdício, porque o tempo é o recipiente no qual todas as bênçãos se manifestam. Quando você mantém roupas que não usa, você não está apenas desperdiçando o espaço físico, você está desperdiçando o tempo energético daqueles objetos. Cada peça de roupa carrega a memória energética de quem você era quando a usava. Se você não usa aquela roupa há 2 anos, ela está carregada com a energia de quem você era há 2 anos. E, se você está querendo progredir, evoluir financeiramente, não pode ficar ancorado energeticamente no passado. A minha avó Raquel costumava fazer uma limpeza no guarda-roupa todo Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que acontece em setembro. Ela dizia: no Ano Novo Espiritual, só fica o que serve para quem eu quero ser no próximo ano. E ela era radical. Se tinha uma calça que ela não havia usado nos últimos 12 meses, ia embora. Não importava se era bonita, se tinha sido cara, se tinha memória afetiva. A pergunta era simples: isso serve para quem eu estou me tornando? Quando minha avó chegou ao Brasil em 1942, ela tinha apenas 3 vestidos na mala. 3. E sabe o que ela fez nos primeiros 5 anos aqui? Ela construiu um negócio de costura que sustentou a família inteira,
pagou a educação de 4 filhos, e quando faleceu em 2008, deixou um patrimônio de R$ 1.200.000, começando com 3 vestidos. Porque ela entendia que a abundância não vem de acumular, mas de fazer circular, de manter o fluxo sempre renovado. Agora, a parte prática que você vai fazer hoje. Abra seu guarda-roupa e seja honesto. Tire todas as roupas, todas mesmo, e coloque na cama. Olhe para cada peça e faça 3 perguntas. Eu usei isso no último ano. Eu me sinto bem quando uso isso. Isso representa quem eu quero ser? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, a roupa vai embora. Pode ser para doação, para venda, para qualquer lugar, mas não volta para o seu guarda-roupa. E aqui vai um detalhe importante da Cabala. Quando você doa roupas, não doe qualquer coisa. Doe coisas em bom estado, limpas, com respeito. A Cabala ensina que o ato de dar tzedakah precisa ser feito elevando a dignidade de quem recebe. Quando você doa uma roupa boa, está fazendo circulação de abundância da forma correta, e isso abre os canais para você receber de volta multiplicado. Já vi pessoas doarem sacolas de roupas rasgadas, manchadas, pensando, é melhor do que jogar fora. Não é. Isso é transferir seu lixo energético para outra pessoa. Faça isso hoje, agora. Não espere o fim de semana, não espere o mês que vem. Hoje. E observe o que acontece nas próximas 72 horas. Segundo objeto que deve sair do seu quarto imediatamente: eletrônicos quebrados ou que você não usa mais. Celular velho, carregador que não funciona, fone de ouvido com defeito, computador antigo parado há anos. Esses objetos são particularmente perigosos do ponto de vista energético da Cabala porque representam Tzimtzum bli kavana, contração sem intenção. Deixa eu explicar. Na Cabala existe um conceito fundamental chamado Tzimtzum, que foi o processo pelo qual Deus se contraiu para criar espaço para o universo existir. É uma contração com propósito, com intenção divina para gerar criação. Mas, quando você mantém eletrônicos quebrados, você está criando Tzimtzum sem kavaná, contração sem propósito, bloqueio sem razão. É energia aprisionada sem função, sem elevação, sem movimento. E sabe o que acontece? Essa energia estagnada começa a drenar sua energia vital, especialmente durante o sono, que é quando você está mais vulnerável energeticamente. Conheci uma mulher chamada Débora, professora aqui no Rio de Janeiro, que estava há 3 anos tentando juntar dinheiro para fazer uma viagem internacional, um sonho antigo dela. Ela ganhava bem, cerca de R$ 6.500 por mês, mas nunca sobrava nada. Sempre tinha uma despesa inesperada, um problema no carro, um familiar que precisava de ajuda. Quando visitei a casa dela, o quarto era pequeno, mas aconchegante, exceto por um detalhe. Embaixo da cama dela tinha 3 caixas de sapatos cheias de celulares antigos. Ela me disse: "Ah, eu guardo porque nunca se sabe quando pode precisar." Eu perguntei: "Débora, esses celulares funcionam?" Ela respondeu: "Não, a maioria nem liga mais, mas tem peças que podem servir." Eu expliquei a ela o conceito de Klipot, as cascas espirituais. Aqueles celulares mortos eram como cascas energéticas, aprisionando luz debaixo da cama onde ela dormia todas as noites há anos. Eu disse: "Você está dormindo literalmente em cima de energia morta, esperando juntar dinheiro para viver. Não faz sentido, né?" Débora concordou em fazer um descarte responsável desses eletrônicos. Levou tudo para um ponto de coleta de lixo eletrônico na semana seguinte. 40 dias depois, ela me mandou uma mensagem com uma foto dela no aeroporto. Tinha recebido uma proposta para dar aulas particulares online. Faturou R$ 8.700 em 2 meses, fazendo isso nas horas vagas, e finalmente conseguiu comprar a passagem. O mais interessante, a proposta veio de uma ex-aluna que ela não falava há 4 anos, que a encontrou por acaso nas redes sociais. Quando você remove os bloqueios, o universo conspira de formas que sua mente lógica nem consegue planejar. Aqui está o que você vai fazer hoje. Procure em todos os cantos do quarto eletrônicos que não funcionam ou que você não usa há mais de 6 meses. Gavetas, embaixo da cama, dentro do armário. Encontrou? Agora tem 2 opções. Se funciona, mas você não usa, venda ou doe para alguém que vai usar.
Ou se está quebrado, descarte de forma responsável em pontos de coleta de lixo eletrônico. Toda cidade grande no Brasil tem. Não jogue no lixo comum. Isso é prejudicial ao meio ambiente, energeticamente, cria clima de destruição. Faça o descarte consciente com intenção de liberar aquela energia aprisionada. E aqui vai um exercício poderoso da Cabala. Quando for descartar, faça uma pequena oração. Pode ser em português mesmo. Que a energia aprisionada nestes objetos seja liberada e elevada, e que o espaço que eles ocupavam seja preenchido com Shefa, com abundância divina. Amém. Parece simples, mas essa intenção transforma o ato físico em ato espiritual. E é aí que a magia acontece. Terceiro objeto que precisa sair agora: papéis velhos, contas antigas, documentos desorganizados acumulados em gavetas ou sobre os móveis. Esse é um dos bloqueios mais sutis, mas mais poderosos de prosperidade. Na Cabala existe um ensinamento profundo sobre ordem e caos. No começo da criação, o Zohar descreve que existia Toil, Ve'avohu, caos e vazio. E o ato divino da criação foi trazer ordem, estrutura, luz. Quando você mantém papéis desorganizados, você está recriando Toil, Ve'avohu pessoal. Está recriando caos. E, no caos, a abundância não consegue se manifestar de forma estruturada. A prosperidade precisa de canais claros, organizados, para fluir. É como água. Ela não flui bem em um cano entupido de sujeira. Ela precisa de um caminho limpo e desobstruído. Tem um ensinamento muito famoso de Rabbi Nachman de Breslov, um grande mestre chassídico do século XVIII, que dizia: a maior sabedoria é trazer ordem ao caos. Ele não estava falando apenas de ordem mental ou espiritual, ele estava falando de ordem física também. Os Chassidim, os seguidores da Chassidut, que é um ramo místico do judaísmo, têm uma prática interessante. Toda sexta-feira, antes do Shabbat, eles fazem uma limpeza completa na casa. Não é uma limpeza qualquer, é uma limpeza ritualística, com intenção. Eles organizam papéis, lavam louça, arrumam camas, tiram lixo, tudo com a consciência de que estão preparando um recipiente digno para receber a luz do Shabbat, que é um gostinho do mundo vindouro, da abundância eterna. E não é coincidência que comunidades judaicas ao redor do mundo, mesmo as que chegaram em países pobres sem nada, prosperaram em poucas gerações. Tem a ver com conhecimento financeiro, sim. Tem a ver com educação, sim. Mas tem muito a ver também com essas práticas energéticas que criam campo fértil para a abundância se manifestar. Agora vou te contar algo que aconteceu comigo pessoalmente, e isso mudou minha relação com organização para sempre. Em 2019, eu estava com um projeto travado há 8 meses. Era um livro que eu queria publicar sobre sabedoria judaica, mas nada andava. Nenhuma editora se interessava, nenhuma porta se abria. Eu estava frustrada, pensando em desistir. Um dia, minha mãe veio me visitar e, olhando o meu quarto, ela disse: Sara, como você espera que seu livro seja publicado se seu quarto parece uma editora que faliu? Eu olhei ao redor e vi pilhas e pilhas de papéis por todo lado. Anotações, rascunhos, contas antigas, panfletos, cartões de visita de gente que eu nem lembrava mais quem era. Era um caos visual e energético. Naquele mesmo dia, eu passei 6 horas organizando tudo. Joguei fora 4 sacos grandes de papel velho. Organizei os documentos importantes em pastas etiquetadas. Criei um arquivo organizado. No final do dia, meu quarto estava irreconhecível, parecia outro lugar. E sabe o que aconteceu? 5 dias depois, 5 dias, eu recebi um e-mail de uma editora que tinha recebido meu material 6 meses antes, dizendo que tinham revisado a proposta e queriam publicar. O livro foi lançado em março de 2020, 2 semanas antes de a pandemia começar, e acabou vendendo muito bem, porque as pessoas estavam em casa buscando conteúdo espiritual. Tudo se conectou de uma forma que eu jamais poderia ter planejado, mas começou com a ação física de organizar os papéis. Então, sua ação de hoje: pegue todos os papéis acumulados no quarto. Contas antigas que já foram pagas, joga fora, rasga. Não precisa guardar mais do que 2 anos para questões fiscais, e mesmo assim não no quarto. Guarde em um arquivo específico em outro lugar da casa. Anotações de cursos antigos que você nunca mais vai olhar.
Joga fora ou digitaliza, se realmente for importante. Panfletos, propagandas, cartões de visita acumulados? 98% disso você nunca vai usar. Pode ir embora. Organize o que realmente precisa ficar em pastas etiquetadas e tire do quarto. Deixe em um home office ou em um armário na área comum da casa. Quarto não é lugar para arquivo morto. Quarto é lugar de renovação, de sono reparador, de sonhos, de intimidade. Quando você remove os papéis, você remove literalmente o peso do passado não resolvido. Faça isso e observe como sua mente fica mais leve, como você vai dormir melhor e como ideias novas vão começar a surgir. Anota aí no seu checklist: remover papéis velhos e desorganizados. Quarto objeto que deve sair: móveis quebrados, danificados ou em péssimo estado. Isso inclui aquela cadeira que balança, a mesinha de cabeceira com a gaveta que não abre, a cama que rende, o guarda-roupa com a porta saindo do eixo. Esses objetos são extremamente prejudiciais porque representam Shevirah, quebra, ruptura. Na Cabala existe um evento cósmico fundamental, chamado Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos. Foi um momento na criação em que os recipientes divinos não conseguiram conter a luz intensa e se quebraram, espalhando centelhas divinas por todo o universo. Parte do trabalho espiritual da humanidade é juntar essas centelhas, consertar a quebra, realizar o tikkun, o conserto. Quando você mantém objetos quebrados no seu espaço pessoal, você está recriando Shevirah constantemente. Está mandando uma mensagem para o universo de quebra, de ruptura, de incompletude. E o universo responde espelhando isso na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Eu nunca vou esquecer a história do Sr. Abraão, um amigo do meu pai que tinha uma pequena loja de tecidos na região do Bom Retiro, em São Paulo. O negócio ia mal, as vendas caindo mês após mês, e ele estava considerando fechar as portas. Um dia, ele convidou um rabino para fazer uma bênção na loja, como é costume na tradição judaica quando um negócio está com dificuldades. O rabino entrou, olhou ao redor e, antes mesmo de fazer qualquer reza, disse: Abraão, antes de abençoar a loja, eu preciso que você conserte aquela cadeira quebrada atrás do balcão, aquela prateleira torta na parede e aquela luz que fica piscando no teto. O senhor Abraão ficou meio confuso, mas respeitou. Gastou R$ 350 para consertar tudo naquela semana. Quando o rabino voltou e viu tudo arrumado, ele fez a bênção e disse algo que o senhor Abraão repetiu para o meu pai muitas vezes. Você não pode pedir para Deus consertar sua situação, se você não conserta nem os objetos ao seu redor. Tikkun começa no mundo físico. 2 meses depois, o Sr. Abraão recebeu uma proposta de parceria com um cliente antigo que tinha sumido, e o negócio começou a dar a volta por cima. Hoje, a loja dele fatura perto de R$ 100 mil por mês. Começou consertando uma cadeira quebrada e uma prateleira torta. Agora, olha ao redor do seu quarto com olhos honestos. Tem algum móvel quebrado, danificado, que você já se acostumou e nem percebe mais? Aquele armário com a porta que não fecha direito. Aquela cama que faz barulho toda vez que você se move. Aquela mesinha com a gaveta emperrada. Você tem 3 opções: conserta, troca ou descarta. Não existe a opção de manter quebrado. Se é para consertar, faça isso esta semana, não deixe para depois. Se o custo do conserto é maior que o valor do móvel, então é hora de descartar e, eventualmente, substituir por algo simples, mas funcional. Lembre sempre, é melhor ter menos e funcional do que mais e quebrado. Um quarto com 3 móveis bons e funcionais tem muito mais energia de prosperidade do que um quarto cheio de móveis quebrados e danificados. A Cabala ensina que qualidade energética é infinitamente mais importante que quantidade física. Anota no seu checklist: consertar ou remover móveis danificados. 5º objeto que você precisa urgentemente remover do quarto: plantas mortas ou artificiais. Eu sei que muita gente gosta de flor artificial porque não dá trabalho, não precisa regar, não morre, está sempre ali bonita. Mas deixa eu te explicar por que isso é um erro grave do ponto de vista da energia da Cabala. Na tradição judaica, a vida é o valor supremo. Existe um princípio chamado Pikuach Nefesh, que significa salvar uma vida. E esse princípio é tão importante que quase todas as leis judaicas podem ser quebradas para salvar uma vida humana. Por quê?
Porque a vida, Chaiyin, é a expressão máxima da presença divina no mundo físico. Uma planta viva carrega Chaiyin, carrega força vital, respira, cresce, transforma energia. Uma planta morta ou artificial não tem força vital. É casca sem essência, é clipá pura. Quando você coloca isso no seu quarto, você está cercando o seu corpo, dormindo, vulnerável e receptivo, com símbolos de ausência de vida. E seu inconsciente absorve essa mensagem todas as noites. Uma história que me marcou muito. Uma prima minha, chamada Miriam, estava há 4 anos tentando engravidar sem sucesso. Ela e o marido tinham feito todos os exames, estava tudo aparentemente bem, mas a gravidez não vinha. Ela estava emocionalmente exausta, considerando tratamentos caros de fertilização. Um dia, em uma reunião de família, minha avó Raquel, que na época já estava com 80 e tantos anos, mas com a mente afiada, perguntou para Miriam: "Minha filha, você tem plantas no quarto?" Miriam respondeu: "Tenho sim, vó. Tenho 3 vasos lindos de flores artificiais que combinam com a decoração." Minha avó olhou bem nos olhos dela e disse: "Se você quer gerar vida, não pode dormir cercada por coisas que fingem estar vivas, mas estão mortas. Tira essas flores falsas hoje e coloca plantas vivas, mesmo que pequenas. Você está pedindo para o Criador te dar vida, mas está rejeitando a vida ao seu redor." Miriam ficou impactada. Foi para casa naquele dia, jogou fora as 3 flores artificiais. No dia seguinte, comprou 3 pequenos vasos de suculentas, que são plantas vivas, mas exigem pouca manutenção. 2 meses depois, ela descobriu que estava grávida. Pode ter sido coincidência, talvez. Mas eu aprendi com minha avó que, quando se trata de energia e intenção, não existe separação entre o simbólico e o real. Tudo está conectado. Sua ação agora. Olhe se há plantas no seu quarto. São vivas e saudáveis? Ótimo. Mantenha e cuide delas com carinho, regando com intenção de nutrir a vida. São artificiais? Remova hoje, sem dó. Prefira um espaço vazio a uma planta falsa. São vivas, mas estão morrendo ou mortas. Retire imediatamente. Se quiser, substitua por uma planta viva e saudável que você se compromete a cuidar. Na tradição judaica, cuidar de uma planta é um treinamento para cuidar da abundância. É aprender a nutrir algo que depende de você. Se você não tem tempo ou habilidade para plantas, deixe o espaço vazio. Vazio é potencial. Artificial é ilusão. Morto é bloqueio. Escolha sempre potencial. Anota no checklist: remover plantas mortas ou artificiais. 6º objeto que precisa sair agora: espelhos quebrados, trincados ou mal posicionados. Esse é um dos objetos mais poderosos energeticamente e também um dos mais perigosos quando usado incorretamente. Na Cabala, o espelho tem um significado profundo. Ele representa o conceito de Itonenut, autorreflexão, a capacidade de nos vermos como realmente somos. Um espelho limpo e inteiro reflete a verdade. Um espelho quebrado ou trincado reflete uma realidade fragmentada, distorcida. E, se você se olha todos os dias em um reflexo fragmentado, você está programando seu inconsciente para aceitar uma versão fragmentada de si mesmo e da sua vida. Existe uma superstição famosa de que espelho quebrado dá 7 anos de azar. E muita gente acha que isso é bobagem. Mas deixa eu te contar a origem disso na tradição judaica e por que faz sentido energético. O número 7, na Cabala, representa completude, ciclo completo, os 7 dias da criação, os 7 anos do ciclo sabático. Quando você quebra um espelho, você está simbolicamente quebrando a completude, a inteireza, e isso gera um ciclo de correção que pode levar 7 anos até que a energia se reequilibre completamente. Não é azar no sentido de castigo divino, mas uma consequência energética natural de uma quebra simbólica profunda. Agora imagina, se você não apenas quebrou um espelho em um acidente, mas mantém um espelho quebrado no quarto, olhando para ele todos os dias. Você está renovando essa quebra constantemente, reafirmando fragmentação na sua vida. Tem também a questão do posicionamento na tradição do Feng Shui, que não é judaica, mas tem paralelos interessantes com os ensinamentos cabalísticos sobre energia espacial. Ensina-se que espelhos no quarto devem ser posicionados com muito cuidado.
Um espelho refletindo a cama, especialmente os pés da cama, é considerado um dreno de energia vital durante o sono. E sabe o que é interessante? Em casas judaicas tradicionais, na Europa Oriental, era costume cobrir os espelhos durante a noite com um pano, exatamente para evitar esse dreno energético e também por uma questão de tzniut, modéstia. Durante o período de luto no judaísmo, os espelhos são cobertos por 7 dias, simbolizando que não é momento de se preocupar com a aparência externa, mas de olhar para dentro, para a alma. Isso mostra o poder energético que os espelhos têm na consciência judaica. Vou te contar o que aconteceu com a Beatriz, uma designer de interiores que conheci em um workshop em Belo Horizonte. Ela estava passando por um período difícil nos relacionamentos. Os namoros não davam certo. Sempre terminavam de forma confusa e dolorosa. Quando eu soube que ela estudava cabala, perguntei sobre o quarto dela. Ela me contou que tinha um grande espelho bisotado antigo, lindo, herança da avó, na parede em frente à cama. Só que o espelho tinha uma pequena trinca no canto inferior, quase imperceptível. Eu expliquei a ela sobre a energia de Shevirah, de quebra, e sugere que ela o consertasse o espelho, levando a um vidraceiro especializado, ou movesse para outro cômodo da casa. Ela resistiu no começo porque era bonito e tinha valor sentimental, mas concordou em fazer o teste. Tirou o espelho do quarto e colocou na sala. 3 semanas depois, ela conheceu alguém em um evento de trabalho. Começaram a se relacionar. Pela primeira vez em anos, ela disse que o relacionamento estava fluindo de forma leve e natural. Hoje, eles estão casados há 2 anos. Detalhe: quando ela tirou o espelho da parede, descobriu que atrás dele havia mofo, um problema de infiltração que ela nem sabia que existia. Ela consertou a parede, resolveu o mofo e também resolveu a infiltração energética na vida dela. Sua tarefa agora: inspecione todos os espelhos do quarto. Tem algum quebrado, trincado, mesmo que seja uma trinca pequena. Remova imediatamente. Não adianta consertar espelho quebrado, a energia já ficou marcada. Descarte. Se for substituir, compre um novo. Tem espelho refletindo sua cama. Reposicione ou cubra durante a noite. Um truque simples é colocar um espelho dentro da porta do guarda-roupa. Assim você tem onde se ver para se arrumar, mas ele fica fechado durante o sono. Tem espelho muito empoeirado ou manchado. Limpe profundamente. Espelho sujo reflete prosperidade suja, turva. Use água, vinagre e um pano de algodão, limpando com intenção de clarear não só o espelho, mas sua visão da própria vida. Enquanto limpa, pode mentalizar: assim como limpo este espelho, que minha visão sobre minha vida e minhas possibilidades se torne clara e luminosa. Anota no checklist: remover ou reposicionar espelhos problemáticos. 7º objeto que você deve urgentemente tirar do quarto: qualquer coisa associada a memórias negativas, relacionamentos terminados, períodos difíceis da sua vida. Isso inclui presentes de ex-parceiros, fotos de momentos dolorosos, objetos que te lembram fracassos ou perdas. Esse é talvez o bloqueio mais sutil, mas mais devastador de todos. Na Cabala existe um ensinamento profundo sobre Zikaron, memória. A memória não é apenas um arquivo mental do passado, é uma força ativa que continua moldando o presente. Quando você mantém objetos carregados de memória negativa ao seu redor, você está criando um Zikaron Ha, uma memória ruim ativa que continua emitindo uma frequência de dor, falta, perda. E essa frequência interfere com sua capacidade de atrair coisas novas e positivas. Os sábios ensinam que o povo judeu recebeu o mandamento de Zachor, lembrar, mas também o mandamento igualmente importante de Lotishaka, não esquecer, aplicado a coisas que devem ser lembradas como lições, mas não como peso emocional. Existe uma diferença sutil, mas poderosa: lembrar do aprendizado sem carregar o peso emocional. Quando você guarda um objeto de um relacionamento que terminou mal, você não está guardando só a lembrança, você está guardando o peso emocional, a energia daquela ruptura. E isso bloqueia o espaço para um novo amor entrar. Quando você guarda um objeto que te lembra um fracasso profissional, você está ancorando a identidade de fracassado, impedindo que a identidade de bem-sucedido se estabeleça. Deixa eu te contar uma história pessoal dolorosa, mas necessária. Depois que minha avó Raquel faleceu, em 2008, eu guardei muitas coisas dela no meu quarto:
roupas, joias, um chale de oração, fotos. Eu achava que estava orando a memória dela, mas o que aconteceu foi que, nos 3 anos seguintes, minha vida estagnou completamente. Eu não conseguia avançar em nenhum projeto. Vivia triste, melancólica, presa no passado. Até que em 2011 um rabino amigo da família veio me visitar. Olhando o meu quarto cheio de objetos da minha avó, ele me disse algo que mudou tudo. Sara, sua avó não gostaria de ver você presa ao passado dela. Ela era uma mulher de movimento, de crescimento, de vida para frente. Honre a memória dela, não guardando objetos mortos, mas vivendo os ensinamentos vivos que ela te passou. Aquilo me acertou como um raio. Naquele dia, eu fiz uma seleção cuidadosa. Guardei apenas 3 objetos pequenos com significado profundo. Um broche, um livro de rezas dela com anotações e uma foto que eu emoldurei com carinho. Todo o resto eu distribuí para outros familiares ou doei. Foi doloroso. Parecia que eu estava me desfazendo dela. Mas o que aconteceu foi libertador. Nas semanas seguintes, eu senti como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Voltei a sonhar com o futuro. Novos projetos começaram a surgir. Eu conheci meu marido 4 meses depois. A memória da minha avó não diminuiu. Pelo contrário, ficou mais pura, mais essencial, não mais carregada de peso, mas de luz. Agora você vai fazer um exercício difícil, mas essencial. Olhe ao redor do quarto e identifique honestamente qualquer objeto que carregue memória negativa. Pode ser uma foto, uma roupa, um presente, uma carta, qualquer coisa. Quando você olha para esse objeto, o que você sente? Se a resposta for tristeza, raiva, remorso, vergonha, então esse objeto precisa sair. Não importa o valor material, não importa se foi caro, não importa se deveria ter valor sentimental. O que importa é, esse objeto está te ajudando a construir o futuro que você quer ou está te prendendo ao passado que você precisa superar? Se a resposta for a segunda, é hora de liberar. Você pode fazer um pequeno ritual de liberação. Segure o objeto, agradeça pelos aprendizados que aquela fase trouxe, mesmo que tenha sido dolorosa, e se despeça. Pode falar em voz alta ou mentalmente. Eu agradeço pelos ensinamentos deste período da minha vida e agora eu libero esse objeto e essa energia, abrindo espaço para o novo, para a bênção, para o crescimento. Depois, descarte, doe ou jogue fora, conforme apropriado. Anota no checklist, remover objetos com memórias negativas. 8º objeto que precisa sair, relógios parados ou que não funcionam corretamente. Esse é um bloqueio muito específico, mas incrivelmente poderoso, relacionado ao tempo e ao fluxo. Na Cabala, o tempo não é linear como entendemos no dia a dia. Existe o conceito de E, que é tempo cronológico, e Olam, que é tempo cósmico ou eternidade. Nós vivemos no E, mas somos influenciados pelo Olam. Um relógio funcionando corretamente simboliza seu alinhamento com o fluxo do tempo cósmico, com o ritmo da criação. Um relógio parado simboliza estagnação, paralisia, desconexão com o fluxo natural. Quando você tem um relógio parado no quarto, você está enviando uma mensagem inconsciente de que seu tempo está parado, que você está fora do fluxo, que as oportunidades não chegam porque você não está sincronizado com o movimento da vida. Tem um ensinamento do Baal Shem Tov, o fundador do movimento chassídico no século XVIII, que é muito bonito. Ele dizia que cada momento é uma criação nova, completamente única, que nunca existiu antes e nunca vai existir novamente. Cada segundo é um presente divino, uma oportunidade de elevação. Quando você mantém um relógio parado, você está simbolicamente rejeitando esse presente. Está dizendo que o tempo não importa, que o momento não é especial. E o universo responde a isso criando experiências em que você perde oportunidades, em que as coisas não acontecem no timing certo, em que você sempre parece estar atrasado ou cedo demais, nunca no momento perfeito. Conheci um rapaz chamado Marcelo, contador aqui em Porto Alegre, que estava com sérios problemas de pontualidade no trabalho e na vida pessoal. Ele sempre chegava atrasado, perdia prazos, parecia estar sempre correndo, mas nunca chegando. Isso estava prejudicando a carreira dele. Ele tinha sido advertido 2 vezes no trabalho. Quando visitei a casa dele para um estudo de cabala em grupo,
Reparei que ele tinha um relógio de parede grande e bonito na sala, mas estava parado, mostrando 11h15. Perguntei há quanto tempo estava assim, e ele respondeu: uns 2 anos. A pilha acabou e eu nunca troquei, mas eu nem olho para ele. Uso o celular para ver as horas. Eu expliquei que não importa se ele não olhava conscientemente. O inconsciente via aquilo todos os dias, absorvia a mensagem de tempo parado, de desalinhamento. Eu insisti para ele trocar a pilha naquele mesmo dia. Ele fez isso e algo curioso começou a acontecer. Nas semanas seguintes, ele começou naturalmente a chegar no horário. As coisas começaram a fluir melhor, os prazos ficaram mais fáceis de cumprir. Ele me disse depois: parece que eu entrei no ritmo certo da vida pela primeira vez em anos. Não foi mágica, foi alinhamento energético. Sua ação: procure qualquer relógio no quarto, seja de parede, de mesa, despertador. Está funcionando perfeitamente. Ótimo. Está parado ou atrasado? Troque a pilha ou conserte hoje mesmo. Se for um relógio que não vale a pena consertar, descarte e decida se você realmente precisa de um relógio no quarto ou se vai usar o celular. Se decidir ter relógio, compre um novo que funcione perfeitamente. E aqui vai uma prática poderosa. Quando você acertar o relógio para o horário correto, faça uma pequena intenção. Assim como acerto este relógio, que minha vida se alinhe com o timing divino perfeito, onde todas as oportunidades chegam no momento certo e eu estou sempre no lugar certo, na hora certa. Isso transforma um ato mecânico em um ato de consciência espiritual. Anota no checklist: remover ou consertar relógios parados. 9º e último objeto que você deve remover imediatamente do quarto: qualquer item relacionado a vícios, compulsões ou hábitos negativos que você está tentando superar. Isso pode ser cinzeiro, restos de cigarro, garrafas de bebida vazias, embalagens de comida não saudável acumuladas, qualquer coisa que represente um padrão de comportamento que você quer mudar, mas continua repetindo. Esse é o bloqueio mais direto e óbvio, mas também um dos mais negligenciados. Na Cabala existe um conceito profundo chamado Yetzer Hara e Yetzer Atou, a inclinação para o negativo e a inclinação para o positivo. Todo ser humano tem ambas. É parte da natureza humana. O trabalho espiritual não é eliminar o Yetzer Hara, o que seria impossível, mas fortalecer o Yetzer Atou para que ele predomine. Quando você mantém objetos relacionados a vícios ao seu redor, especialmente no quarto, onde você está em estado vulnerável durante o sono, você está alimentando o Yetzer Hara constantemente. É como tentar emagrecer morando dentro de uma padaria. Você até pode ter força de vontade forte, mas está criando uma batalha desnecessária e exaustiva. Os sábios ensinam: Altevi e Adsmesha Lidei Nisayon, não se coloque em situação de tentação. A sabedoria não é ter que resistir à tentação todos os dias usando força de vontade. A sabedoria é remover a tentação do ambiente, criando um espaço que naturalmente apoia suas escolhas positivas. Vou compartilhar uma história que ouvi de um rabino em um retiro espiritual que participei em 2016. Ele contou sobre um homem da comunidade dele que estava lutando contra alcoolismo há 15 anos. Tinha feito terapia, participado de grupos de apoio, tentado de tudo, mas sempre recaía. Um dia, o rabino visitou a casa dele e viu que, no quarto, em uma prateleira decorativa, ele tinha uma coleção de garrafas vazias de uísque caro que havia bebido ao longo dos anos. Ele dizia que guardava porque eram bonitas, eram lembranças de momentos especiais. O rabino olhou para aquilo e disse: "Você está tentando parar de beber, mas todas as noites, antes de dormir, seu último olhar é para garrafas de bebida. Como você espera vencer o Yetzer Hara se você o mantém decorando seu quarto?" O homem ficou defensivo no começo, mas o rabino foi direto: "Ou você quer realmente mudar e vai remover isso hoje, ou você prefere a decoração ao seu bem-estar. E aí, eu não posso ajudar." Foi duro, mas necessário. O homem jogou fora todas as garrafas naquela tarde. Foi doloroso para ele, mas foi o ponto de virada. Ele conseguiu manter a sobriedade pela primeira vez em 15 anos. Quando o rabino contou essa história 3 anos depois, o homem estava sóbrio há mais de 3 anos, reconstruindo a relação com a família, recuperando a saúde. Começou removendo garrafas vazias do quarto.
Agora vem a parte que exige honestidade total com você mesmo. Tem algum objeto no seu quarto relacionado a um hábito que você sabe que não é bom para você? Pode ser qualquer coisa. Cinzeiro, mesmo que você esteja tentando parar de fumar. Embalagens de fast food que você come compulsivamente à noite. Garrafas vazias, medicamentos relacionados a vícios, equipamentos de jogos de azar online. Qualquer coisa que represente um padrão negativo. Se tem, você já sabe o que fazer. Remova hoje, agora, imediatamente. Não existe razão válida para manter esses objetos no seu espaço mais íntimo. E, quando você remover, faça um compromisso verbal com você mesmo. Pode até escrever e colocar em um lugar visível no quarto. Este é um espaço sagrado de renovação, onde apenas hábitos que elevam minha vida são bem-vindos. Isso não vai magicamente eliminar o vício, claro. Você pode precisar de ajuda profissional, dependendo da situação. Mas vai remover um gatilho constante. Vai criar um ambiente que apoia a sua transformação, em vez de sabotá-la. Anota no checklist: remover objetos relacionados a vícios ou hábitos negativos. Agora que você conhece os 9 objetos que deve remover, vamos à parte que quase ninguém ensina, mas que é absolutamente essencial: o que fazer depois de remover. Porque limpar o espaço é apenas metade do trabalho. A outra metade é preencher o espaço vazio com energia positiva, com objetos e intenções que atraiam prosperidade. Na Cabala existe um princípio fundamental: em Od Milvado. Não existe vazio verdadeiro no universo. Onde você remove algo, outra coisa vai ocupar o lugar. É lei natural. A pergunta não é se algo vai preencher o espaço, mas o que vai preencher. Se você apenas remove os objetos negativos, mas não introduz conscientemente elementos positivos, o espaço pode ser preenchido por outra forma de energia estagnada. Então, aqui estão 7 práticas poderosas da tradição judaica para transformar seu quarto em um portal de prosperidade depois de fazer a limpeza dos 9 objetos. Primeira prática: coloque uma mezuzá na porta do quarto. A mezuzá é um pequeno objeto judaico que contém um pergaminho com versos da Torá, especificamente o Shema, que é a declaração central da fé judaica. Na tradição, a mezuzá é colocada no batente direito da porta de entrada e de todos os cômodos da casa, exceto banheiros. A mezuzá não é um amuleto de sorte, como muita gente pensa. Ela é um lembrete físico constante da presença divina e dos compromissos espirituais. Toda vez que você entra ou sai do quarto e toca a mezuzá, você está renovando a consciência de que aquele espaço é sagrado, é um templo pessoal, e isso cria um campo energético de proteção e santidade. Agora, se você não é judeu e se sente desconfortável colocando uma mezuzá por questão religiosa, tudo bem. Você pode adaptar o conceito. Escolha um objeto pequeno e significativo para você. Pode ser um cristal, uma frase inspiradora emoldurada, uma imagem sagrada da sua tradição, e coloque na entrada do quarto com a mesma intenção. O importante não é o objeto em si, mas a consciência que ele desperta de que você está entrando em um espaço sagrado, dedicado à renovação e à prosperidade. Segunda prática: use o poder das velas de Shabat adaptado para a sua rotina. Na tradição judaica, toda sexta-feira ao entardecer, antes do Shabat começar, as mulheres acendem 2 velas especiais fazendo uma bênção. Essas velas representam a luz divina entrando na casa, transformando o espaço comum em espaço sagrado. Você pode adaptar essa prática. Escolha um dia da semana, pode ser sexta à noite ou domingo à noite, e acenda uma vela branca no quarto com intenção específica. Enquanto acende, pode dizer: que esta luz ilumine meu caminho para a prosperidade, removendo toda a escuridão, todo bloqueio, toda dificuldade. Que a abundância divina flua livremente em minha vida. Deixe a vela queimar por pelo menos 20 minutos enquanto você medita, organiza o quarto ou simplesmente descansa em silêncio. Essa prática semanal renova a energia do espaço constantemente, impedindo que a energia estagnada se acumule novamente. Faça isso por 40 dias consecutivos, todas as sextas à noite, e observe as mudanças que acontecem. O número 40, na Cabala, representa transformação completa, renovação total. Foram 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai.
Quando você fazendo uma prática por 40 dias, você está permitindo que ela penetre em todas as camadas do seu ser, criando mudança real e duradoura. Terceira prática. Introduza o elemento de crescimento vivo através de plantas específicas com significado na tradição judaica. Já falamos sobre remover plantas mortas ou artificiais. Agora vamos falar sobre quais plantas vivas você deve considerar colocar. Na tradição judaica existe grande reverência por certas plantas. A romã, por exemplo, é símbolo de prosperidade e abundância, porque se diz que tem 613 sementes, número que corresponde aos 613 mandamentos da Torá. Se você conseguir uma pequena romanceira para manter no quarto ou perto da janela do quarto, é excelente. A oliveira também tem significado profundo. Representa paz e prosperidade duradoura. Mas entendo que nem todo mundo tem condições ou clima para essas plantas. Então aqui vai uma opção acessível para qualquer brasileiro: suculentas. Elas são fáceis de cuidar, precisam de pouca água e simbolizam resiliência e capacidade de prosperar mesmo em condições adversas. Escolha 3 suculentas pequenas, coloque em vasos bonitos e posicione perto da janela do quarto. Toda vez que você regar essas plantas, faça com intenção. Assim como nutro estas plantas com água e elas crescem, que eu seja nutrido com abundância e que minha vida floresça. Cuidar de seres vivos, mesmo que sejam plantas pequenas, treina sua consciência para a responsabilidade da abundância. Porque muita gente quer dinheiro, mas não sabe cuidar do que tem. Quando você aprende a cuidar de uma planta, você está treinando para cuidar das oportunidades financeiras que vão chegar. Quarta prática. Crie um canto de gratidão no quarto. Na tradição judaica existe uma prática chamada Akara Atov, que significa reconhecimento do bem, reconhecimento de tudo que é bom na sua vida. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. Na Cabala é considerada uma força que abre portais de abundância. Quando você é grato pelo que tem, você está declarando que reconhece as bênçãos, e isso cria um campo magnético para mais bênçãos virem. Escolha um cantinho do quarto. Pode ser em cima de uma cômoda, de uma mesinha ou mesmo uma prateleira, e transforme aquilo em seu canto de gratidão. Coloque ali um caderno bonito, onde, toda noite, antes de dormir, você vai anotar 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Tem que ser específico, não pode ser genérico, tipo, sou grato pela saúde. Tem que ser, sou grato porque acordei sem dor nas costas hoje. Ou, sou grato pelos R$ 700 que entraram inesperadamente na conta. A especificidade é que cria a energia potente. Faça isso durante 40 dias sem falhar um único dia e você vai ver sua percepção da vida mudar completamente. Você vai começar a notar bênçãos que estavam sempre ali, mas você não via porque estava focado no que falta. E, quando você muda o foco, você muda o que se manifesta. Junto com o caderno, você pode colocar nesse canto objetos que representam coisas boas na sua vida, uma foto de um momento feliz, uma pedra que você pegou em uma viagem especial, uma moeda da primeira venda que você fez, qualquer coisa que para você simbolize bênção. Esse canto se torna uma âncora energética de positividade no quarto. Quinta prática. Use o poder das palavras através de um cartaz com frase de prosperidade. Na Cabala, as palavras têm poder criativo imenso. Deus criou o mundo através de palavras, Yehi, Or, faça-se a luz. E a luz se fez. Nossas palavras, mesmo sendo humanas e limitadas, também têm poder criativo. O que você repete constantemente para si mesmo, você cria. E para você potencializar ainda mais essas práticas, eu criei o e-book Mantra de Abundância Judaico, com frases e orações poderosas da tradição judaica que você pode usar no seu ritual matinal e ao longo do dia para reprogramar sua mente para a prosperidade. São mantras testados por milhares de anos, agora traduzidos e adaptados para você. O link também está aqui nos comentários fixados e na descrição. Vale muito a pena conferir. Então, escolha uma frase poderosa de prosperidade. Pode ser da tradição judaica ou adaptada para você, e coloque em um lugar visível no quarto, onde você vai ver todos os dias ao acordar e antes de dormir. Algumas sugestões de frases baseadas na sabedoria judaica. Ganzu Letová, isso também é para o bem, ensinando que tudo o que acontece, mesmo o que parece ruim, tem propósito positivo. Ashreinu, Matov Shelkeinu,
Felizes somos nós, quão boa é nossa porção, uma frase de gratidão e reconhecimento de abundância. Ou você pode criar a sua própria. Eu sou um canal aberto para a abundância divina, e a prosperidade flui facilmente em minha vida. Escreva isso em um papel bonito, emoldure se quiser, e coloque na parede em frente à cama. Toda manhã, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, leia essa frase em voz alta 3 vezes. Toda noite, antes de dormir, leia novamente 3 vezes. Você está programando seu inconsciente com uma nova narrativa de prosperidade, e o inconsciente acredita no que você repete. Ele não distingue entre verdade objetiva e afirmação repetida. Então use isso a seu favor. Sexta prática. Faça uma limpeza energética semanal com fumaça sagrada ou água com sal. Na tradição judaica não se usa incenso ou sage, como em outras tradições, mas existe o costume de usar besamim, especiarias aromáticas, especialmente na cerimônia de Avalá, que marca o fim do Shabat. O princípio é o mesmo, usar elementos da natureza para purificar e renovar a energia do espaço. Você pode adaptar isso de várias formas. Se você se sente confortável usando defumação, pode usar alecrim, que é uma erva poderosa de limpeza e cresce fácil no Brasil, ou pode usar palo santo uma vez por semana, de preferência na sexta-feira à tarde, antes do fim de semana começar. Passe a fumaça pelos cantos do quarto com intenção clara de remover qualquer energia pesada que tenha se acumulado durante a semana. Se você não gosta de fumaça ou tem problemas respiratórios, pode usar água com sal grosso. Coloque 3 colheres de sal grosso em um balde de água, mentalize que aquela água está sendo carregada com intenção de purificação e passe um pano úmido com essa água nos cantos do quarto, nos rodapés, nos batentes da porta e da janela. Enquanto faz isso, pode mentalizar ou falar em voz baixa. Que toda a energia pesada seja dissolvida e removida, e que apenas luz, leveza e abundância permaneçam neste espaço sagrado. Essa prática semanal impede que energia estagnada se acumule, mantendo o quarto sempre em frequência alta de prosperidade. Sétima e última prática. Estabeleça um ritual matinal de 3 minutos que você faz ainda na cama, antes de se levantar. Na tradição judaica existe uma prática linda chamada Modéani, que é a primeira oração que se faz ao acordar, ainda na cama, agradecendo a Deus por devolver a alma ao corpo e por mais um dia de vida. Você pode adaptar isso, criando seu próprio ritual matinal de 3 minutos. Assim que você acordar, antes de olhar o celular, antes de levantar da cama, faça o seguinte. Coloque a mão no coração. Sinta sua respiração e agradeça por estar vivo, por ter mais um dia, por ter um corpo funcionando. Isso já muda completamente a frequência do seu dia. Depois, ainda deitado, visualize por 1 minuto como você quer que esse dia seja. Não foque em tarefas e obrigações, foque em como você quer se sentir, próspero, leve, confiante, feliz. Sinta essa emoção no corpo como se já fosse real. Depois, declare em voz alta ou mentalmente. Hoje eu sou um imã de oportunidades, e a abundância flui facilmente para mim em formas esperadas e inesperadas. Faça isso todos os dias durante 40 dias e observe como seus dias começam a ter um sabor diferente, como oportunidades começam a aparecer, como você se sente mais alinhado com prosperidade. Esses 3 minutos valem mais do que horas de esforço desalinhado, porque quando você começa o dia na frequência certa, tudo o que acontece depois flui dessa frequência. Agora você pode estar se perguntando, tudo isso realmente funciona? Não é superstição. Não é pensamento mágico. Deixa eu te explicar porque isso não é superstição, mas sim sabedoria energética profunda, validada tanto pela tradição milenar quanto pela ciência moderna. Estudos recentes de neurociência mostram que nosso cérebro não distingue entre realidade física e realidade imaginada de forma intensa. Quando você visualiza prosperidade com emoção, os mesmos circuitos neurais são ativados como se você estivesse vivendo aquilo. Isso cria novos caminhos neurais, novas possibilidades, e seu cérebro começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Na psicologia, isso é chamado de viés de confirmação positivo. Você começa a perceber e atrair o que está em sua frequência dominante. A Cabala sempre soube disso, só usava outra linguagem. O que a Cabala chama de Shefa, fluxo de abundância divina,
A ciência chama de estado de consciência receptivo e alinhado. O que a Cabala chama de clipboard, cascas que bloqueiam a luz, a psicologia chama de crenças limitantes e padrões sabotadores. As linguagens são diferentes, mas a verdade é a mesma. Você é co-criador da sua realidade através da sua consciência, das suas intenções e das suas ações. E aqui vai algo muito importante que eu preciso te dizer. Tudo isso que eu ensinei hoje não substitui ação prática, trabalho, planejamento financeiro, educação, esforço. A Cabala nunca ensinou que prosperidade é mágica que cai do céu sem você fazer nada. O que a Cabala ensina é que existem dois elementos necessários para manifestar abundância. O esforço humano, chamado de Ishadlut. A bênção divina, chamada de Berachá. Você precisa fazer sua parte, estudar, trabalhar, planejar, agir. Mas você também precisa criar as condições energéticas para que seu esforço seja abençoado, multiplicado, para que portas se abram, para que oportunidades apareçam. As práticas que eu ensinei hoje são justamente para criar essas condições. Quando você remove os 9 objetos que bloqueiam prosperidade e implementa as 7 práticas que atraem abundância, você está fazendo sua parte no campo energético. Mas você ainda precisa fazer sua parte no campo prático, trabalhar, estudar, se qualificar, poupar, investir. Os dois juntos criam o resultado completo. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona junto. Tem um rapaz chamado Tiago que fez consultoria comigo no ano passado. Ele era motorista de aplicativo, trabalhava 12 horas por dia, mas no final do mês sempre sobrava muito pouco, às vezes nada. Ele estava exausto, sem perspectiva, achando que ia ficar naquela situação para sempre. Quando analisamos a situação dele, vimos 2 problemas. Primeiro, ele estava gastando dinheiro com coisas desnecessárias por impulso, comprando lanches caros durante o trabalho, assinando serviços que não usava. Segundo, o quarto dele era um depósito de energia estagnada, cheio dos 9 objetos que ensinei hoje. Então fizemos um trabalho duplo. No campo prático, ele começou a planejar melhor os gastos, levar comida de casa, cancelar assinaturas desnecessárias, estudar rotas mais rentáveis na cidade. No campo energético, ele fez a limpeza completa do quarto, removeu os 9 objetos, implementou as 7 práticas, especialmente a do caderno de gratidão e a frase matinal. O que aconteceu? Em 3 meses, Tiago conseguiu juntar R$ 4.200 pela primeira vez na vida. Mas o mais interessante não foi só o dinheiro, foi a mudança de mentalidade. Ele me disse: Sara, eu não sei explicar, mas parece que as pessoas agora me dão gorjeta mais. Aparecem corridas melhores, eu me sinto mais confiante para oferecer um bom serviço. O que mudou? Ele mudou. A energia dele mudou. E, quando sua energia muda, o mundo responde diferente. Hoje, 2 anos depois, Tiago não é mais motorista de aplicativo. Ele está trabalhando em uma empresa de logística, com carteira assinada, ganhando mais do que ganhava antes, e tem planos de fazer faculdade de administração. Começou removendo roupas velhas e um relógio quebrado do quarto. Então agora vamos recapitular tudo que você aprendeu hoje, para que fique bem claro o caminho completo da transformação. Os 9 objetos que você deve remover do quarto imediatamente. Roupas e sapatos que você não usa há mais de 1 ano. Eletrônicos quebrados ou que você não usa. Papéis velhos, contas antigas, documentos desorganizados. Móveis quebrados, danificados ou em péssimo estado. Plantas mortas ou artificiais. Espelhos quebrados, trincados ou mal posicionados. Objetos associados a memórias negativas ou relacionamentos terminados. Relógios parados ou que não funcionam corretamente. Qualquer item relacionado a vícios ou hábitos negativos que você está tentando superar. Esses 9 objetos são bloqueadores diretos de prosperidade, segundo a Cabala judaica, cada um por uma razão energética específica que eu expliquei em detalhe. As 7 práticas para implementar depois da limpeza. Colocar uma mezuzá, ou objeto sagrado significativo, na entrada do quarto. Acender uma vela branca toda semana, com intenção de renovação energética. Introduzir plantas vivas e saudáveis, especialmente suculentas. Criar um canto de gratidão com caderno para anotar 3 coisas específicas por dia. Colocar uma frase poderosa de prosperidade em lugar visível.
Fazer limpeza energética semanal com defumação ou água com sal. Estabelecer ritual matinal de 3 minutos antes de se levantar da cama. Essas 7 práticas criam um campo energético de prosperidade contínua no quarto, transformando esse espaço em verdadeiro portal de abundância. E agora vem a parte mais importante de todas, que vai determinar se esse vídeo foi apenas mais um conteúdo interessante que você assistiu e esqueceu ou se vai ser o ponto de virada na sua vida financeira. A ação imediata. Eu não quero que você feche esse vídeo, dê um like, deixe um comentário bonito e não faça nada. Eu quero que você faça algo agora, hoje, nas próximas 2 horas. Escolha um dos 9 objetos, só um, o que te incomoda mais ou o que é mais fácil de remover, e tire do quarto hoje. Não espere o fim de semana. Não espere ter tempo perfeito. Não espere estar inspirado. Faça agora. Pode ser recolher as roupas velhas em uma sacola para doar amanhã. Pode ser jogar fora aquele celular quebrado na gaveta. Pode ser arrancar aquela planta artificial e colocar no lixo. Uma ação hoje, nas próximas horas. Depois que fizer isso, volte aqui e deixe um comentário dizendo exatamente o que você removeu. Escreve assim: removi X objeto hoje. Vou voltar em 7 dias para contar o resultado. Isso cria compromisso público, e compromisso público aumenta em 80% a chance de você continuar a transformação. Depois, nos próximos 9 dias, remova os outros 8 objetos, um por dia ou todos de uma vez, se você tiver energia, e implemente pelo menos 3 das 7 práticas que eu ensinei. Não precisa fazer tudo perfeito, não precisa fazer todas as 7 de uma vez. Começa com 3, a limpeza energética semanal, o caderno de gratidão e o ritual matinal de 3 minutos. Só essas 3, feitas com consistência por 40 dias, já vão gerar mudanças mensuráveis na sua vida. E daqui a 7 dias você volta aqui e comenta o que mudou. Pode ser algo pequeno, um dinheiro inesperado que entrou, uma oportunidade que surgiu, uma sensação diferente ao acordar, qualquer coisa. Eu quero saber, e sua história vai inspirar outras pessoas a fazerem também, porque transformação não é individual. Transformação gera oda. Uma pessoa transforma e inspira 10, que inspiram 100, que inspiram 1000. Vamos criar uma onda de prosperidade juntos. E, se você está se perguntando por que eu estou compartilhando tudo isso de graça, qual é minha intenção, deixa eu te falar com o coração. Minha avó Raquel me ensinou que a maior abundância que existe não é acumular, é fazer circular. Quando você compartilha conhecimento que pode transformar vidas, você não perde nada, você multiplica. Eu poderia cobrar por consultoria, poderia guardar esse conhecimento só para quem pode pagar, mas eu escolho compartilhar aqui porque acredito que prosperidade é direito de todos, não privilégio de poucos. A sabedoria judaica não é só para judeus, é sabedoria universal, que funciona para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer origem, em qualquer lugar do mundo. O que eu peço em troca? 3 coisas simples. Se esse vídeo realmente te ajudou, dê um like para que o algoritmo mostre para mais pessoas que precisam. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque eu vou continuar trazendo mais ensinamentos profundos de Cabala aplicados à vida prática. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando, que está lutando financeiramente, que está em busca de transformação. Esse simples ato de compartilhar já é uma prática de circulação de abundância. Você está colocando em movimento a energia de prosperidade, e o que você coloca em movimento volta para você multiplicado. Antes de terminar, eu quero te deixar com uma história final, que resume tudo o que falamos hoje. Tem uma parábola chassídica muito famosa sobre um homem que foi ao rabino pedindo bênção para a prosperidade. Ele disse: Rabi, eu preciso de dinheiro. Minha família está passando necessidade. Me dê uma bênção para que Deus me envie riqueza. O rabino olhou para ele e disse: Eu vou te dar a bênção, mas antes me responde, sua casa está preparada para receber a riqueza que você está pedindo? O homem ficou confuso. Como assim, preparada? O rabino explicou: Se você pedir para Deus enviar riqueza, mas sua casa está cheia de bagunça, de objetos quebrados, de energia estagnada, é como pedir água, mas oferecer um copo furado. Primeiro você prepara o recipiente, depois pede para encher. O homem entendeu, voltou para casa,
fez uma limpeza profunda, organizou, consertou, removeu o que não servia mais. Quando voltou ao rabino, 2 semanas depois, antes mesmo de pedir a bênção novamente, ele disse: Rebbe, uma coisa incrível aconteceu. Uma oportunidade de trabalho apareceu do nada e eu já recebi o primeiro pagamento. Ainda preciso da bênção. O rabino sorriu e disse: Meu filho, a bênção você já recebeu no momento em que preparou o recipiente. Deus estava querendo te enviar abundância o tempo todo. Você apenas não tinha onde receber. Agora tem. Essa é a essência de tudo que ensinei hoje. Preparar o recipiente, criar as condições, remover os bloqueios e deixar a abundância divina, que sempre esteve disponível, finalmente fluir para a sua vida. Então eu vou encerrar com uma bênção tradicional judaica, adaptada para você. Esteja você onde estiver, seja qual for sua religião ou origem. Que o Criador do Universo, fonte de toda a abundância, abençoe você e proteja você. Que a luz divina ilumine seu caminho e remova todos os obstáculos da sua jornada. Que você seja cercado de prosperidade, saúde e paz. Que tudo que você tocar floresça e que tudo que você construir seja duradouro e abençoado. Que você nunca precise, mas sempre tenha. E que você seja canal de bênção para muitas pessoas ao seu redor. Que seu quarto se torne um santuário, seu sono seja reparador, seus sonhos sejam proféticos e que você acorde todos os dias com gratidão no coração e certeza na alma de que coisas boas estão vindo. E que tudo isso aconteça de forma fácil, rápida e prazerosa, superando todas as suas expectativas. Amém. Que assim seja. Ken Yei Hatzon. Muito obrigada por assistir até o final. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida com transformação real, não apenas curiosa superficial. Você é exatamente o tipo de pessoa que vai aplicar o que aprendeu e vai colher resultados incríveis. Eu acredito em você e no seu potencial de prosperidade. Agora vai lá e remove o primeiro objeto hoje mesmo. Volte aqui em 7 dias e me conte o que aconteceu. Estou esperando seu comentário. Até o próximo vídeo, e que você viva sempre em crescente abundância. Shalom Uvracha.